E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou ler algumas histórias para vocês. Na verdade, 3 relatos, né, que eu recebi aqui, né, e espero que vocês gostem. Então o tema de hoje é lobisomem. Vamos a eles? Primeiro relato. Meu avô nasceu e cresceu na zona rural da minha cidade e foi ele quem me relatou esse acontecimento estranho. Ele disse que era por volta de 1h30 da madrugada quando ouviu um estrondo vindo do telhado de casa, achando que fosse apenas alguns animais. Não deu muita atenção e tentou voltar a dormir. Só que, naquela mesma noite, ele teve um sonho perturbador. Uma criatura humanoide entrando pela porta da casa. Ao acordar, sentiu um arrepio inexplicável e, instintivamente, olhou para o corredor escuro. Foi então que ele viu algo que jamais esqueceu. A figura que ali estava era praticamente idêntica ao ser no sonho. Uma espécie de criatura entre homem e fera, lembrando muito um lobisomem. Ela o observou em silêncio por alguns segundos e antes de se afastar. Meu avô ainda ouviu o som da porta sendo arranhada, como se o bicho tentasse sair. O mais assustador é que 2 dias depois, exatamente às 1h30 da manhã, a minha avó faleceu. Então esse foi um relato, né, número 1 aqui, a gente recebeu sobre lobisomem, né? Vamos para o relato número 2. Tenho uma conhecida que vive numa região bem isolada, do interior de Minas Gerais. Pelo menos é o que me lembro. Ela relatou uma experiência que até hoje prefere não comentar. Ela disse que estava no matagal, perto de um riacho, onde costumava pescar com o pai, quando percebeu um movimento estranho entre as árvores. Ao olhar com mais atenção, viu que parecia ser um homem completamente nu, andando devagar, como se estivesse procurando algo. A pele dele era tão pálida que contrastava com a mata escura. Mas o pior veio quando ele percebeu que estava sendo observado. Ela jura que, no instante que seus olhos cruzaram, o homem se contorceu de um jeito impossível, como se os ossos estalassem por dentro, e se transformou numa criatura semelhante a um porco, mas grande demais, com olhos que ainda pareciam humanos. A coisa disparou no meio da mata, soltando um grunhido que ela nunca conseguiu esquecer. Ela contou isso uma única vez, numa reunião da empresa, quando um dos colegas comentou rindo algo como: "Nossa, que legal! Esse pessoal do interior mantém essas histórias vivas." Dava para sentir o choque e a frustração dela na hora. O olhar dela ficou vazio, como se tivesse sido levada de volta àquele dia. Depois disso, segundo ela, nunca mais teve coragem de pescar sozinha como costumava fazer. E quando a família conseguiu melhorar de vida e parou de depender da pesca, ninguém daquela casa voltou a pôr os pés no mato. Era como se algo tivesse ficado à espreita lá dentro. O mais curioso foi a dificuldade que tivemos para fazê-la contar a história. Ela resistiu ao máximo, cheio de medo do julgamento, porque já tinha virado alvo de piadas antes. Quem acabou sugerindo que ela compartilhasse foi o próprio marido, que trabalhava com a gente e estava na sala, talvez para aliviar o peso que ela carregava calada durante muitos anos. Agora vamos para o nosso terceiro relato. Se você quiser também ter suas histórias contadas aqui no canal, é só enviar para o e-mail que está na descrição do canal, tá bom? Do vídeo, no caso. Vamos lá, nosso último relato de lobisomem. Eu devia ter uns 7 anos, mas o susto daquela noite ficou tão marcado que parece ter acontecido ontem. O resto da minha família sempre contou a história do mesmo jeito, detalhe por detalhe. Na época, nós morávamos numa chácara afastada, no topo de uma colina, junto com minha mãe, meus avós e meus primos. Era bem tarde, quase meia-noite, quando ouvimos um uivo distante ecoar pelo vale.
Aos poucos, aquele som foi ficando mais próximo, mais nítido, até que começou a circular em volta de casa. Logo vieram os rosnados. Eles iam de um lado para o outro, como se algo grande estivesse rondando, farejando cada canto. Em determinado momento, os rosnados cessaram, e aí ficou ainda pior, porque só escutávamos o som pesado de um animal enorme andando do lado de fora, aproximando-se das portas e janelas. Foi então que começaram as arranhaduras, unhas, garras, sei lá o que mais, mas faziam um barulho que parecia rasgar a nossa alma. Um arranhar desesperado, constante, como se aquilo quisesse entrar a qualquer custo. Minha mãe e minha avó trocaram um olhar silencioso, e minha mãe levou eu e meus primos correndo para o quarto. Ficamos lá, encolhidos, ouvindo tudo. O som da madeira sendo riscada, os passos pesados, a respiração monstruosa do bicho. Depois de um tempo que, na minha cabeça de criança, pareceu interminável, os ruídos foram diminuindo. O animal parou de circular a casa e finalmente sumiu na escuridão. Mas eu lembro do que vi pela janela antes disso. Um vulto enorme, erguido sobre duas pernas. Parecia humano, mas não era. Era maior, mais musculoso, totalmente fora do normal. Minha avó dizia que aquilo era o lobisomem da região, um senhor que morava mais abaixo na estrada e que, curiosamente, era conhecido por ser educado e tranquilo durante o dia. Segundo ela, todo mundo ali sabia que ele se transformava, mas que nunca machucava ninguém. Ela jurava ter descoberto isso numa dessas noites de lua cheia, quando falou alto para o bicho voltar no dia seguinte e pedir açúcar, se entendesse o recado. E quem aparece no outro dia de manhã na porta dela pedindo um pouco de açúcar? O tal senhor, com a roupa amassada e um olhar que evitava cruzar com o dela. E assim a gente acaba o nosso terceiro relato, né? Essa pequena coletânea de lobisomens. É muito interessante, né? E a parte é bem interessante, né? No caso, isso varia de região para região, mas é que em muito pouco relato, né? Os lobisomens realmente atacam e chegam a machucar as pessoas, né? Eles são grandes, fortes, com garras enormes. E a janela, né? Você pensa assim, a janela é de vidro, né? E mesmo assim, eles não pulam na janela, não quebram, não adentram nas casas, eles arranham as portas e tudo mais, mas não chega realmente a atacar as pessoas, assim, é mais um susto, parece, para provar que tá ali, né? Sei lá, um tipo de maldição, mas é mesmo assim muito interessante, né? As lendas, folclore que a gente tem, né? Então a gente chega ao final do nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Então pensem em se inscrever no canal e, mais uma vez, digo, né? Se tiverem relatos também para mandar, histórias, né? Para mim poder ler aqui, né? Fiquem à vontade para mandar para esse e-mail que está na descrição. Então ficamos por aqui e até mais. Então esse foi o nosso relato, nossa pequena coletânea de relatos de lobisomens. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!